Sabe o que eu percebi? Que na infância a gente tem uma saúde, na adolescência a gente tem outra. Tem gente que não adoece de jeito nenhum, mas tem gente que passa uma vida inteira sem problema alérgico e, de repente, vai para uma saidinha na praia, come um caranguejo e tem um problema alérgico bem ali. Tem todo tipo de problemas que podem acontecer com você. Bom, e a gente sabe que as nossas crianças, hoje elas passam por situações adversas. Então hoje a gente trouxe a Diana Dias, que é fisioterapeuta. Ela vai dizer pra gente como a gente pode se prevenir, na verdade, com as reações alérgicas, principalmente nesse final de ano. Porque queira ou não queira, aquela comidinha, né, aquele produtozinho que durante o ano inteiro a gente não coloca na mesa, quando chega no final do ano a gente vai lá e coloca. E férias também. O que a gente não come no dia a dia, quando a gente aproveita para viajar com a família, a gente exagera. E as crianças vão junto. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Seja obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui com você para a gente falar sobre esses momentos que as pessoas querem relaxar, os momentos que a gente quer estar com os familiares e explorar novos destinos. Tem gente que no ano passado foi para a praia. Esse ano vai buscar o exterior. Não quer ir para a praia dentro do próprio estado, não quer estar dentro do Brasil, vai para o exterior. Quem nunca deu uma saidinha, vai experimentar a mudança de clima também, né? Exato, Vanusa. As férias, elas são um momento bem propício para para as crianças adquirirem doenças respiratórias ou crises alérgicas, né? Até mesmo aqui em Teresina, a gente está com um clima, como você falou, muito louco. Então, assim, a gente ainda está num clima muito quente, mas está vindo umas chuvas. A gente sabe que o período de chuva é o período onde a gente tem mais infecções virais, né? E aí, quando há essa mudança de localização, quando você vai para uma praia, quando você vai para uma serra, quando você vai para um ambiente frio, realmente essas crianças, elas são mais sensíveis e elas sentem mais entrando em crises respiratórias. Por que é bom a gente estar com a Diana hoje aqui, que é fisioterapeuta, para falar sobre os cuidados que a gente tem que ter? Até mesmo para abrir os olhos de uma mãe que muitas vezes está num local, até para ela levar num postinho, até para ela levar numa UPA, para ela ir para um médico. Tem gente que sai com o seu plano de saúde e ele só é dentro da cidade, só é dentro do seu estado, às vezes não vai para outro estado. E aí você tem que ficar atento com tudo. Você, como fisioterapeuta, pode também até trazer dicas. Se meu filho nunca teve problema respiratório, se ele nunca teve problema de alergia, ou se eu vou passar por alguma situação adversa, você, como fisioterapeuta, pode dar algumas dicas para essa mãe, para esse pai, que vai levar um susto ali. Posso sim. A primeira delas, quando você for escolher o destino, né, seja ele de sol, seja ele de frio, você saber da localização onde você vai se hospedar, do lugar, né? O que acontece muito com os meus pacientes, Vanusa? Ai, tia Diana, eu fui pra praia, cheguei lá, o hotel, o quarto era mais antigo, era de madeira, então tinha aquele cheiro de mofo. É batata, assim, na mesma hora a criança entra em crise respiratória e acaba a viagem, né? Porque a criança entra com febre, congestão, não consegue aproveitar. Então, é realmente saber como é o ambiente em que você vai se hospedar para evitar essas crises. Outra dica, e não menos importante, na verdade, é uma dica que todo mundo deveria seguir de fato, é carteira de vacinação atualizada, tá? Para essas crianças viajarem mais seguras. Optar por escolher ambientes mais livres, mais ao ar livre, com natureza, independente de ser no calor ou no frio. A gente já sabe que a natureza, que o ar ambiente mais puro, ele é mais saudável. Isso já é comprovado, tá? Outra dica que eu dou também é a lavagem nasal. A boa e velha. Expert no assunto, viu? Já vim aqui, já mostrei, já lavei meu nariz aqui. E assim, a lavagem nasal, ela previne infecções, né? Então, seja você estando num ambiente quente ou frio, você estando lavando com a frequência durante a viagem, você vai evitar novas infecções, porque ele limpa a via aérea, tirando aquela sujeirinha, sabe? Mantém tua via aérea hidratada também. Se você está num lugar frio, a via aérea ela fica mais ressecada. Então, você lavando com soro, você vai manter ela mais hidratada e não deixando ela inflamar, né? A gente sabe que tem muitas ites aí
que é uma inflamação dos seios nasais, então você mantendo essa lavagem, você está evitando. Vai até evitar aquele excesso de remédios antialérgicos que muitas vezes as pessoas acreditam que é o suficiente. Eu já até ouvi falar que tem pessoas que não podem usar os remédios antialérgicos. E aí eu nem sabia disso, eu achava que pelo fato de você ter uma alergia, você poderia usar o antialérgico e estava tudo bem. Mas tem gente que além de estar com alergia, também não pode usar o antialérgico. Exatamente. Então, assim, tem que ser bem acompanhado, principalmente os mais alérgicos. Eles precisam ser bem acompanhados, né, pelo médico responsável. E uma outra dica que eu dou, muita gente vai dizer, Diana, mas meu filho não me deixa lavar o nariz. Tem crianças que não são adaptadas a lavar o nariz desde cedo, que já está numa infância de 5 anos, por exemplo. Eles não vão deixar lavar. E aí, o que é que eu posso fazer? É o soro em jato, né? Você vai estar umidificando a via aérea do mesmo jeito e vai estar evitando essa inflamação. O sustinho vai ser só na hora? O sustinho vai ser só na... mas não dói. Aplicando da maneira correta, é bem suave, é bem tranquilo. Esse que você falou, que é o soro em jato. O sorinho em jato, pode ser usado todos os dias? Pode ser usado todos os dias. Pronto, é como se fosse a lavagem mesmo. Se fosse, na verdade, ele só umidifica. Como a quantidade de soro que é despejada é menor, ele não tem força para poder eliminar essa secreção. Mas você consegue manter a via aérea hidratada, isso já ajuda bastante. Até para quem vai também para praia, as crianças que vão para praia, né, de uma certa forma vai estar tirando toda aquela... Exatamente. Aquela água. Outra dica que eu dou também, Vanusa, por exemplo, a gente sabe que nas férias as crianças amam uma piscina, né? E a piscina, ela irrita a mucosa nasal, tá? O cloro, ela irrita a mucosa. Então, por obrigação, tem que lavar o nariz após sair da piscina. Principalmente crianças bem alérgicas, porque aí você vai tirar aquele cloro da mucosa nasal que causa irritação. E aí você previne também. Muito bom. Tem algumas pessoas que elas acabam fazendo por conta própria alguns papéis que deveria ser do próprio fisioterapeuta. A criança está ali com uma tossezinha a mais, ela está ali com uma alergia, aí a mãe quer ser uma fisioterapeuta. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque tem gente que quer fazer os procedimentos na criança sem saber. E aí eu queria que você alertasse essas pessoas relacionadas a isso. Sim, Vanusa, até porque as técnicas que as mães veem, assistem na internet e querem aplicar nas crianças são técnicas que são comprovadas que não têm eficácia nenhuma. Muito pelo contrário, você pode piorar, né? Piorar o quadro da criança. Eu dou como exemplo aquele tapinha nas costas que foi muito utilizado antigamente e que hoje não é mais utilizado, não deveria ser mais utilizado, mas infelizmente algumas pessoas ainda utilizam. E esse tapinha nas costas, ele pode levar um broncoespasmo, que é o quê? Aquele piado, né? Então, por exemplo, se for uma criança asmática e ela tiver em crise de broncoespasmo, que é aquele chiadinho no pulmão, vai piorar o chiadinho no pulmão. A gente já sabe que a gente não vai ter, já é comprovado, que a gente não vai ter a quantidade de Hertz necessário para poder chegar lá dentro do pulmão e eliminar essa secreção. Vai para uma viagem, você acha interessante a mãe levar alguns itens que possam ajudar na respiração dessa criança? Lavagem nasal, somente. Soro fisiológico, seringa, isso já vai ajudar bastante. Além disso, a farmacinha que todo médico pediatra orienta os pais a terem em casa, como analgésico, remedinho para febre, isso sempre é importante de levar. Mas eu oriento sempre a levar o soro fisiológico e a seringa, que você já vai estar evitando muitas coisas. Ontem o Luciano Mourão estava falando a respeito das pessoas que estão adoecendo em alguns estados, né? E que tem muita gente aí realmente passando por algumas situações, até com o próprio Covid. Não só em Fortaleza, mas também no Rio de Janeiro e acho que até aqui também. E tem várias situações. E a gente sabe que na hora de você colocar nesse SOSzinho, os remédios, é interessante que as pessoas tenham cuidado com os remédios que vão levar e que vão utilizar, para ter consciência. De repente pode ser uma Covid, pode ser uma dengue, tem que ter muito cuidado também, Tem que ter muito cuidado, Vanusa, porque são vírus, né? E vírus a gente sabe que o tratamento é assintomático, não tem remédio para vírus. Então, assim, o ideal é que você tenha um profissional que consiga te responder no WhatsApp, consiga te dar uma atenção por telefone para poder ele te orientar melhor de acordo com os sintomas que a criança tá sentindo, né? A gente realmente está vivendo um período em que tem muitos vírus se disseminando. Aqui em Teresina, por exemplo, o adenovírus está em alta e a gente está entrando agora no boom da bronquiolite, que é o terror de muitas mães, e é justamente quando vem as chuvas, né? E outras cidades está acontecendo isso, já está tendo chuva e eles estão já com
uma incidência maior de casos de bronquiolite. Então a gente tem que ter muito cuidado, não pode sair medicando. A dengue também a gente sabe que a gente não pode sair medicando de qualquer forma, tem que ter orientação médica. E hoje nós temos várias pessoas com vários tipos de doenças, né, e tomando vários tipos de remédios. Então você tem que ter muito cuidado para não estar misturando. Isso. Né? Nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo. A automedicação ela é muito perigosa. E eu, como fisioterapeuta, eu sou anti-medicação, né? Na verdade, a fisioterapia respiratória, ela é justamente para evitar esse número muito alto, essa ingestão muito alta de medicações. Então a gente consegue diminuir o uso de corticoide, o uso de antibiótico. Então, assim, eu sou daquela que... Eu concordo com você. Eu acho que você continua batendo nessa tecla de lavar o nariz. Isso. De lavar o nariz, sempre. Lavagem nasal, uma boa hidratação, uma boa alimentação, frutas ricas em água. Isso aí nada supera. E mel também, para crianças acima de 1 ano de idade, é um ótimo antitussígeno, tá? Pronto. Antitussígeno. O que você fala do própolis? O própolis, ele alivia bem, né, aquela irritaçãozinha que dá na garganta. Então, assim, muitos médicos orientam a tomar o mel com própolis. Ele é bom. Porque a gente ouve falar que às vezes é interessante você colocar uma aguinha. Por que eu estou falando isso? Justamente porque como a fisioterapia entra nesse lado, né, de uma certa forma fazer essa limpeza, sim, de repente ajuda também. Ajuda, né? Ajuda sim, só que aí você tem que usar com cuidado, né? Ele é muito forte, então você tem que fazer a diluição de acordo com o paciente que está utilizando, se é criança ou adulto. E criança, de preferência, buscar o médico para orientar. Sempre. Sempre. Muito obrigada por você estar aqui. Já sei que você vai estar super bem nesse final de ano. E a gente sabe que toda limpeza é necessária, de fato. Às vezes a gente é teimoso, sabia? Às vezes a gente é teimoso, não faz. Olha, vira e mexe, ela está aqui ensinando a gente. E a gente tem esse costume. Como da outra vez ela falou, vai escovar os dentes, o que custa? Lava o nariz. Lava o nariz. Tem que virar hábito.